Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é ator, diretor, produtor cultural e dramaturgo Lelo Filho. Lelo, bem-vindo ao Bahia da Gente, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu de estar aqui para falar de arte, de teatro, de cultura. Lelo, você é jovem, aparentemente mais jovem ainda, tem 52 anos, 33 anos de carreira. Fala pra gente a respeito do segredo deste sucesso. Eu acho que muito trabalho, assim, eu sou uma pessoa que, você falou de tantas funções que eu exerço, na verdade eu comecei como ator, né, no início dessa carreira, 33 anos atrás, e ao longo dela eu fui me aperfeiçoando e tentando aprender um pouco de tudo, e acho que eu continuo aprendendo. O espetáculo, por exemplo, que eu estou fazendo agora, eu estou aprendendo uma outra coisa que é sobre projeção, por exemplo. Então eu fui aprendendo sobre luz, sobre sonoplastia, sobre camarim, sobre figurino, e fui aprendendo com cada profissional que trabalhou com a companhia, que vem trabalhando com a gente ao longo do tempo. Agora vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? Nesses 33 anos, qual foi a reação dos seus pais quando você decidiu ser ator? Naquela época, primeiro eu entrei na faculdade para fazer ciências sociais, eu queria ser antropólogo. Isso me ajudou, na verdade, na profissão de ator também. E cheguei a cursar quase 4 anos. Inicialmente uma decepção porque eles queriam que eu fosse médico ou advogado. Então era uma época difícil de você começar a fazer teatro. Não tinha esse mito hoje que se tem do filho virar uma celebridade porque é ator ou é atriz. Então foi uma época difícil, mas assim, no momento que eles entenderam o que eu estava fazendo e o trabalho que eu exercia com a maior dignidade, tentando dignificar inclusive a profissão do jeito que eu venho trabalhando há tanto tempo, eu acho que eles entenderam isso e passaram a ser fãs do trabalho da companhia, do meu trabalho como ator. Antes de iniciarmos aqui nosso bate-papo, você contou, né, que seu pai foi assistir uma peça sua. Pois é, meu pai foi assistir. Minha mãe resistiu muito a ir ver, e meu pai um dia foi convencido a ver minha primeira peça, dirigida por Luiz Marfuz, chamada Decamerão. E a primeira cena minha, eu ficava nu em pelo, né, na cena, e aí quando acabou a peça ele falou, eu não queria vir, agora não venho mais para te ver dessa forma no teatro. Com o passar do tempo, isso foi em 83. Em 87, quando a companhia surgiu, a Companhia Baiana de Patifaria, ele foi ver a Bufetada um pouco tempo depois, já em 88, 89, e viu a reação de plateia diante daqueles personagens que a gente fazia e diante do sucesso que o espetáculo tinha com a plateia, então ele virou de novo, aí foi aí que ele virou um grande fã, foi aí que ele foi homenageado pelo público, inclusive porque mencionei que ele estava na plateia. Então, assim, meus pais, na verdade, acabaram sendo grandes incentivadores. E meu pai era um grande brincalhão. Então, meu pai, na verdade, a essência dele me ajudou muito a fazer o que eu faço, né, com a Companhia Baiana de Patifaria. A Companhia Baiana de Patifaria já tem quantos anos, né? Qual é a idade da companhia? 28 anos esse ano, 8 peças no repertório. Fizemos um pouco de tudo, na verdade, cada peça é um amadurecimento, é uma lapidação do trabalho do ator, no sentido de que o gênero da comédia ele é muito amplo, né? Há mil possibilidades de você fazer comédia. E a companhia, o que ela vem fazendo é essa pesquisa, esse estudo sobre essas possibilidades de comédia a cada espetáculo. Hoje a gente já até partiu para uma outra vertente, né? Porque o Fora da Ordem que eu estou fazendo atualmente já é um texto dramático, escrito por mim, concorrendo ao Prêmio Braskem nessa categoria. Já é um texto dramático, mas a gente passeou por várias frentes dentro da comédia e hoje já passeando numa outra seara, que é o drama. Como foi que surgiu a ideia de montar essa companhia, né? E por que o nome Patifaria? Éramos amigos, amigos do meio teatral que se reuniam, que se encontravam nas noites de Salvador e que riam da mesma coisa. A gente sempre defendeu essa ideia de que a companhia só surgiu porque éramos pessoas que tinham uma química muito próxima. A gente contava casos, a gente contava histórias. Alguns de nós éramos excelentes contadores de histórias. Moacir Moreno, por exemplo, um ator inesquecível, né, que se foi em 94, deixou essa semente aí de um trabalho incrível, mas que começou assim, mesa de bar, conversando, e um dia decidimos assim, estávamos todos desempregados, todos querendo voltar para o palco e todos sem trabalho. E naquela época os diretores convidavam os atores e os grupos já eram formados, eram muito fechados. Então a gente decidiu inverter, porque nós atores, não invertemos o processo e criamos nosso próprio
nossa própria companhia. O Patifaria veio de um... Eu fui um dos que foi contra o nome, porque eu achei que a gente ia ter que passar o resto do tempo explicando, né, O que seria? o que seria, por que Patifaria. Porque na Bahia a gente tem a ideia de que um patife pode ser só um palhaço, um brincalhão, e esse é o teor, né, do nome, né, da companhia. Mas fora daqui, quando você sai da Bahia, patife tem uma conotação muito pejorativa. Então a imprensa sempre pergunta, a gente sempre teve que explicar isso. Mas foi um nome que ficou, que marcou, que marca, que é conhecido nacionalmente. E a gente já hoje já não se explica tanto, porque a irreverência, né, e o escracho que a companhia levou para os palcos já é conhecido pelo país afora. Qual a diferença de fazer teatro atualmente há 33 anos, né, atrás? Mudou muito, porque nós começamos num lugar improvisado chamado um bar de músicos de jazz incrível. Esse bar chamava Ad Libitum, que, né, é em latim, mas quer dizer improviso. E a gente começou brincando de improvisar no primeiro piso desse bar, que estava vazio, tinha um palco de concreto no fundo, a gente pediu emprestado o espaço, não tínhamos dinheiro, não tínhamos produção, não tínhamos organização. Mas ali surgiu a primeira semente de tudo, que foi o espetáculo Abafabanca. Em 87, estreou em junho, naquele palco, e ficou um ano em cartaz. Quando as peças, na verdade, eram ensaiadas durante 3 meses e passavam no máximo 8 apresentações, de quinta a domingo, e elas saíam de cena. A gente conseguiu ficar um ano, provando que tinha público para o teatro baiano, e daí surgiu a Bufetada, e daí surgiram as outras peças todas, e essa trajetória acabou estimulando outros artistas, outros produtores, dramaturgos locais, e acho que o teatro baiano se fortaleceu e a companhia veio junto com Catedrásticos, Cafajestes, Bando de Teatro Olodum, Rita Semani, Ricardo Castro e Frank Menezes em carreiras solos também. Acho que todo mundo foi meio que aproveitando esse embalo. A Bufetada é um dos maiores sucessos, né, baianos. Vocês sempre selecionam também fatos do cotidiano, né? Como é feita essa seleção? Eu acho que perguntam muito sobre fórmula, né? A fórmula de sucesso. Se a gente tivesse fórmula, a gente estava feito. Mas, na verdade, a gente tem algumas coisas que eu acho que explicam um pouco esse sucesso. Uma das coisas é isso, é você usar o mesmo espetáculo. A Bufetada ficou em cartaz durante tanto tempo, porque ela foi se renovando. E as peças da companhia, elas passam por esse processo de renovação. Então o público vai e tem a sensação de que não está vendo necessariamente a mesma peça, porque são os mesmos personagens, os mesmos textos, mas eles são adaptados ao noticiário do dia, ao escândalo da vez, ao lugar onde você está. O espetáculo pode ser apresentado em Salvador, numa cidade do interior, ou no sul do país, e ele parecer que foi montado naquele lugar, naquela localidade, para aquela população. Porque a gente faz uma pesquisa, cada ator da companhia tem essa liberdade de pesquisar. E as peças, elas são abertas, são temáticas abertas que a gente pode brincar, pode improvisar e pode são bem interativas também, né? Totalmente interativas. A maioria dos espetáculos da companhia tem essa interatividade com o público. E isso é um outro fator de sucesso também, porque a gente percebe que a plateia gosta de se sentir inserida no que o ator está fazendo. E como o público brasileiro, de certa forma, gosta muito de comédia, e no leque de 8 montagens, a comédia tem um espaço grande, então, com certeza, além do improviso, além da renovação dos textos, essa coisa da interatividade, ela foi fundamental para que a companhia chegasse aos 28 anos. E quando a Bufetada voltará em cartaz? Olha, a Bufetada saiu de cartaz em março de 2014 e a previsão dela a previsão nossa é de que ela volte nos 30 anos, que é daqui ainda 3 anos. Então, até lá a gente está com projetos bacanas, tem 3 sinopses de espetáculos. Quais são os principais projetos atuais? Olha, a gente tem uns, por exemplo, antes da Bufetada voltar como espetáculo, né, que o público já conhece, existe a possibilidade de voltar de Fanta Maria, que é um personagem meu, né, da Bufetada, que é um sucesso para muita gente, pela empatia que ela causa com a plateia. Há uma possibilidade, por exemplo, de um projeto que é uma sinopse de Fanta Maria sozinha, no solo.
Então, é uma possibilidade de que aconteça até ano que vem. Mas tudo isso depende, na verdade, de investimento, depende de patrocínio, depende de apoio, de editais que realmente se abram e que se cumpram. Depende de investimento em cultura, né? O país está passando por uma crise profunda, né, economicamente falando, e eu acho que isso atinge a cultura e a educação, de certa forma, de maneira muito cruel. Então, assim, a gente espera que esses projetos e tantos colegas que estão em cena, estão precisando, né, ou querendo, desejando estar em cena, precisam desse mesmo apoio e que as leis de incentivo elas realmente sejam eficazes para ajudar não só os mesmos que captam, entendeu? Porque a maior verba desse país, ela se concentra no eixo Rio-São Paulo, na região sudeste. Então, se as leis de incentivo não derem uma alternativa, pelo menos a lei federal, de estimular empresários a apoiarem essa periferia onde nós estamos, né? A gente fala de Companhia Baiana de Patifaria, 28 anos de história, imagino quem está no Acre, quem está em Rondônia, quem está, entendeu? Fazendo teatro. Então, é preciso que empresários e também que gestores de cultura se preocupem com mais atenção para que essa verba pública, né, de cultura seja melhor distribuída. Lelo, por que você acha que esse apoio é tímido, já que, por exemplo, a Bofetada, que teve um enorme sucesso, né, vai fazer já 30 anos, 3 décadas, teve pouquíssimos patrocínios, né? Quantos patrocínios? Olha, eu conto nos dedos de uma mão, né, às vezes que a Companhia Baiana de Patifaria teve patrocínio para seus projetos. São 8 peças, 28 anos de história e 5 vezes tivemos patrocínio. Então, é estarrecedor. Eu acho que é triste saber que, assim, fenômenos... a Bofetada é um fenômeno do teatro nacional, né? É considerado, assim, pela imprensa do Sudeste, jornais, né, da importância da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, quando existia, o Globo... Era uma companhia sempre lembrada, as críticas, as matérias, as reportagens, como uma das maiores companhias de teatro do país e a Bofetada é considerada um grande sucesso nacional. Mas ainda é difícil, porque eu acho que as leis de incentivo, você pode... É um dinheiro que você vai ter que pagar de imposto. E você pode simplesmente... dirigir essa verba para esse imposto que você iria pagar ao governo a um espetáculo, a uma companhia. A manutenção de uma companhia de teatro nesse país é a coisa mais difícil de acontecer. Então, assim, a gente paga uma sede, a gente paga uma equipe fixa, né, a estrutura, os impostos todos, tudo isso é arcado com bilheteria, entendeu? E a bilheteria está cada vez menor, porque eu comecei a fazer teatro de quarta a domingo, depois de quinta a domingo, sexta a domingo, hoje é só sábado e domingo. E alguns espetáculos só sábados, então cada dia a bilheteria também. As carteiras de estudante falsas é um crime grave que ninguém toma frente para defender o artista disso, porque é um direito do estudante, é um direito que foi conquistado e precisa ser preservado, mas a carteira falsa é crime, né? Falsidade ideológica, então isso tem que ser punido de alguma forma e alguém tem que tomar a frente disso. Lelo, e em relação às peças de teatro no Rio-São Paulo, né? A diferença de preço também é gritante. Aqui no estado da Bahia é bem mais barato. Nossa. Mas eu li também em uma entrevista sua, acho que um ator também que te entrevistou estava indignado, porque disse que você falou em uma entrevista que jamais faria uma peça por R$1, né? Como alguns atores fazem, né? Eu até poderia fazer se fosse uma iniciativa da Companhia Baiana de Patifaria. Eu vou fazer a R$1. O que eu fui contra e sou contra é um projeto que existe, que acontece e que de certa forma funciona, né? Peças a R$1. Eu só acho que não estimula o público, entendeu? Acho que você decidir, hoje eu vou ao teatro, hoje eu te convido para ir ao teatro, convido a todos vocês para ir ao teatro, combinamos um grupo para ir ao teatro. Isso faz parte de um ritual, eu vou ver, você escolhe a peça, você olha a programação do jornal, ou por causa de um ator, ou por causa do grupo, ou por causa do texto, ou por causa do diretor. Por alguma razão você se estimula a ir ao teatro. É um ritual, você comprar o ingresso, você entregar para o bilheteiro, entendeu? Na portaria, você entrar, assistir uma peça, sair falando sobre aquela peça, ou né, na pizzaria depois, ou no trabalho, ou em casa no dia seguinte. Então, assim, eu acho que é bom, né, que o público
que só pode pagar R$1, vai e assista. Mas eu acho que eu prefiro fazer de graça, para estimular, para formar plateia. Eu prefiro fazer de graça, porque eu acho que R$1 é muito significativo, assim, você diminui, você realmente diminui muito todo o trabalho de uma equipe. Trabalho de teatro é trabalho de equipe. Por trás, quando a gente montou Ciricutico, um texto meio de Vinícius Moraes, a gente montou com a direção de Fernanda Paquelê. A gente queria mostrar os bastidores, como é que o público sempre perguntou, pô, como é que faz, como é que acontece e tal. Que era uma resposta a gente mostrou o bastidor, entendeu? Então, assim, é muito duro, é muito difícil, envolve muitos talentos, né? Gente que estudou, gente que... figurinista, cenógrafo, iluminador, contra-regra, produtor, ator... autor, e ainda para manter a companhia com e ainda a manutenção, né? Quer dizer, você tem que gerar receita, já que não tem patrocínio, já que não tem editais, já que, enfim, a verba não vem, a bilheteria ela tem que gerar a manutenção daquele espetáculo, a manutenção do padrão de qualidade, porque assim, quando a Companhia Baiana de Patifaria conseguiu alcançar sucesso, a gente também trouxe com isso muita responsabilidade, porque a cada produção mais responsabilidade, mais padrão de qualidade tem que ser atestado ao que você faz. Então, assim, a R$1 você não vai conseguir... E você desacostuma o público. Eu acho que, na verdade, esse público que vai a R$1 não vai pagar 25, não vai pagar 50. E como você falou, os preços de ingressos em Salvador de teatro estão muito defasados comparados. A Companhia Baiana de Patifaria foi o primeiro grupo de teatro que equiparou preço São Paulo, Rio e Salvador nos anos 90. Quando a gente voltou da primeira temporada da Bufetada no Rio e São Paulo em 91, quando estreamos no verão de 92 no Teatro Maria Bethânia, foi aí que a gente equiparou preço e o público lotava o Teatro Maria Bethânia de quase 600 lugares para nos assistir com sessões esgotadas de quinta a domingo. Porque eu vou nos ensaios de bloco no verão e os preços são absurdamente maiores. Eu fui em ensaio de bloco esse ano a R$90. Então, assim, teatro não pode cobrar, todo mundo paga meia. Eu poderia fazer essa promoção para facilitar a vida das pessoas, todo mundo paga meia, porque o preço, na verdade, de ingresso, quando da inteira, ele é alto, exatamente porque existe um derrame de carteiras falsas no mercado. Então, os produtores têm que aumentar o preço. Acaba que quem paga inteira paga um preço muito alto. Aí eu fui num ensaio de bloco a R$90, era 180, mas todo mundo pagava 90. Porque para música pode e para teatro não pode, entendeu? Então, assim, há uma distorção aí, há uma coisa que precisa ser discutida. Existe um movimento agora chamado Chorando aos Pés do Caboclo, é importante que se mencione isso, porque está inclusive no meu Facebook, entrem lá, assinem esse manifesto. É só um manifesto, é apartidário o movimento, mas é só um manifesto para dizer, nós existimos, nós precisamos continuar trabalhando, nós cansamos de ver colegas migrando para fora. Eu acho ótimo, acho sensacional que estejam fazendo cinema, televisão. Eu sou fã dos atores que estão fora da Bahia tentando uma carreira, porque aqui está muito difícil fazer. Mas é muito importante que a gente não precise ir, que a gente vá eventualmente para fazer um filme, uma novela, mas que a gente possa ficar aqui, porque aqui foi aqui que a gente cresceu, foi aqui que a gente se criou como artista e eu, por exemplo, sou um artista que quero ficar aqui. Os convites foram inúmeros para sair. Você nunca teve vontade de sair? De fazer cinema, coincidiu, TV? eu fiz uma participação em Tieta, de Cacá Diegues, porque o filme foi feito na Bahia. E se fosse outro estado, você não iria? Provavelmente não, porque eu sou responsável, hoje eu sou responsável, né, como diretor da Companhia Baiana de Patifaria, eu sou responsável pela existência, manutenção de uma trupe que emprega, no mínimo, diretamente 10 pessoas, fora os empregos indiretos que a gente gera. É uma cadeia produtiva. Se eu paro para fazer um filme que eu queira, eu paro uma cadeia produtiva inteira. Quando eu fui fazer Tieta, porque era filmado aqui, eu coloquei um ator substituto em Noviças, eu estava fazendo Noviças Rebeldes, que tinha direção de Wolf Maia, estava no Teatro Aquibeu. Eu coloquei um ator substituto, fazendo a irmã Amnésia, meu personagem, ia filmar e nos dias de folga eu vinha fazer a peça. Quando eu não podia voltar, o ator entrava. Mas é muito difícil. A gente foi contratado pela Globo para fazer um programa de Chico Anísio, em 1999. Carteira assinada, entendeu? Tudo direitinho. Gravamos 4 programas com Chico. Ele estava tentando, naquele programa novo, lançar nomes
que ainda não estavam na mídia. Então tinham atores daqui da Bahia, a Companhia Baiana de Patifaria, tinha atores de Fortaleza, tinha os melhores do mundo de Brasília. O programa acabou não indo para o ar, mas foram 4 programas gravados. Não foi para o ar por quê? Não foi para o ar porque houve um desentendimento de Chico Anísio com a Globo na época, alguma crítica que ele fez à Globo na época, e o programa foi suspenso. Então tivemos a experiência, foi sensacional fazer e trabalhar com ele, assim, que para mim, assim, eu sentava aos domingos, os dias de programa de Chico, aos domingos eram os Trapalhões, que a gente assistia em família. O de Chico era terça ou quinta. Era programa familiar, sentar com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, assistir Chico Hoje em dia está Anísio. tão escasso, né? Está tão escasso. Então, assim, foi uma emoção, foi sensacional a experiência, mas não continuou, não andou para frente. E eu vivo de teatro, é isso que eu gosto de fazer. Eu posso fazer TV, eu posso fazer cinema como eventualidade, mas teatro é a minha grande paixão. Você falou aí de Noviça, Rebelde e também A Bofetada. Vocês rodaram vários estados com essas 2 peças. E Noviça, também vocês se apresentaram em Nova York, né? Exatamente. São 50 cidades do país. A maioria dos atores que passaram pela Bofetada sempre dizem isso, assim, poxa, eu conheci o Brasil através do meu trabalho. Isso é motivo de orgulho para muitos atores que já passaram por nossa história. Por quê? Porque eu realmente só conheci muita coisa do Brasil, oportunidade de conhecer por conta, por exemplo, da Bofetada. Foi uma peça que viajou 50 cidades do país, de Porto Alegre, o mais extremo sul, até o mais extremo nordeste, que foi Fortaleza. Noviças chegou aí a Manaus, Belém, e foi a Nova York. Então, Noviças era um texto americano, então o autor americano veio assistir, a direção era de Wolff, que era um excelente diretor de musicais, foi um grande aprendizado para a gente. Então, quando o autor americano viu, quis levar para lá. Foi uma experiência também incrível, porque a gente foi para o circuito off-Broadway, perto dos grandes teatros, grandes musicais. Estávamos nós lá com nossas noviças. E muitos americanos que amavam a peça original lá americana foram conferir. E você falou do destaque só homens, né? E aí a primeira montagem no mundo com homens, a peça já tinha sido montada em mais de 50 países do mundo, sempre com mulheres. Foi a primeira com homens e por isso o autor despertou a atenção dele. Ele veio ao Brasil e assistiu 3 vezes. Ele assistiu em Salvador, assistiu no Rio e assistiu em São Paulo. E daí ele decidiu, eu tenho que testar essa peça com vocês lá, para ver a reação do público. E fizemos 2 semanas. E qual foi a reação do público? Foi sensacional, assim, vinha gente de Boston, vinha gente de Nova Jersey, vinha gente do Queens, vinha gente de todas as partes, vinham americanos. A gente teve Tarcísio Meira, Glória Menezes, Marco Nanini, Karen Rodrigues na plateia, entendeu? Estavam em Nova York, aí foram conferir, então depoimentos desses artistas, matérias no New York Times, matérias em revistas especializadas de teatro, né, americano. Então, assim, foi bom e mais do que tudo, aprendizado. Assim, acho que cada viagem dessas, 50 cidades viajando, além de amizades que você faz, famílias até que você forma, porque são amigos que você agarra para o resto da vida. Tenho amigos que eu fiz nessas viagens que são amigos até hoje. E muita experiência, né? Em cada teatro, montagem, técnicos, produtores, apoiadores, enfim, a gente aprende cada vez mais. Eu vi um discurso, né, do novo conselheiro do Tribunal de Contas, Marcos Presídio, que ele fala que o segredo do sucesso é você manter as amizades e conquistar novas amizades. Né? Não tenho dúvida nenhuma. O que eu faço, assim, eu estou em cena agora sozinho, fazendo Fora da Ordem, que está no projeto Arte e Educação. Agora, a nova fase de Fora da Ordem, a partir de abril e maio, é fazer o espetáculo e suas temáticas. É um monólogo, né? Ditadura, é um monólogo. Ditadura, homofobia, racismo, xenofobia, intolerâncias as mais diversas, né? A gente está falando muito desses temas e vendo imagens e situações muito pesadas na mídia, na internet. E aí a peça está discutindo esses temas. Então a gente está partindo para um projeto agora que é arte e educação para estudantes de escolas privadas e públicas e faculdades.
E aí estamos agendando as turmas, os grupos vão e depois tem debate. Vocês também vão rodar o interior do estado? Vamos começar a turnê também pelo interior. Algumas cidades a gente já fechou temporada, outras a gente está esperando que os teatros reabram, né? Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna sem teatro há mais de 2 anos. Isso é um escândalo nacional. Como podem 3 importantes cidades do interior que têm teatro estar com teatros fechados há mais de 2 anos. É um grande escândalo. Então, acho que, como você falou, isso que eu estou fazendo, embora esteja sozinho em cena, as amizades, o grupo, né? A equipe, entendeu? Que me acolhe, que me abraça, né? Odilon Henriques, Dedeco Macedo, Marcos Mota, Luiz Cláudio, Márcia, Rita, Júlia, Batista, Fernando. Isso é uma equipe que, somada, Maurício Martins, isso é uma equipe que somada... Você vai esquecer o nome de alguém, viu? Não, mas ele sabe, às vezes no agradecimento final do espetáculo, é tanta gente para agradecer. Eu tenho um grande orgulho, eu reúno em Fora da Ordem cinema e teatro. E Dedeco Macedo é um artista sensacional, que fez algumas imagens para o espetáculo, são projetadas no fundo, e eu consegui trazer para dentro do espetáculo atores que eu admiro muito, ou que eu já trabalho, né, ou já trabalhei, ou atores que eu gostaria de um dia trabalhar. Então eu tenho participações especiais que são exibidas nessas projeções. Então, amigo acima de tudo, amizades acima de tudo e equipe acima de tudo. Eu acho que quem abraça a causa do teatro, a causa da cultura, da arte, eu acho que merece ser amigo para sempre. Quais dos atores você tem vontade de trabalhar, né? Nossa, tá com tempo? Olha, vários, tanta gente. Tem muita gente daqui, tem muita gente de fora, tem nomes assim. A melhor coisa que tem para mim nos dias de folga é, às vezes, o ócio criativo, é não fazer nada exatamente para que a cabeça se encha de novas ideias, novos projetos e a gente começa a abrir pastas no computador e criam-se assim os projetos. Mas eu gosto também de assistir colegas em cena. E assistir colegas em cena significa que às vezes você vislumbra lá no palco ou a vontade de estar naquela peça, né? Porque a peça é muito boa e você queria estar ali fazendo parte, ou, pô, eu quero trabalhar com aquela pessoa, aquela atriz ou aquele ator. Então tem muita gente, se eu fosse começar aqui uma lista... Agora, mas um ator a nível nacional, por exemplo, Marco Nanini é um ator que eu admiro muito e que eu adoraria trabalhar como diretor. Guel Arraes é um diretor que eu tenho muita vontade de trabalhar, enfim. Isso falando em termos de, né, nomes já nacionais, mas tem muita gente aqui, daqui, e até do interior que eu já vi em cena, que eu sou louco para estar junto. Em relação ao seu monólogo, né, como foi feita a trilha sonora? Eu li uma reportagem a respeito, Caetano Veloso também tocou, né, voltando no tema. Presentaço. Fora da Ordem é uma música de Caetano de 91. Ela é tão atual, ela é tão precisamente atual. A obra de Caetano tem esse fascínio para mim, porque ele consegue falar de temas que parece que não saem do nosso cotidiano. Só que Caetano aponta, para mim ele sempre aponta assim, uma esperança, né? E eu acho que Fora da Ordem aponta essa esperança também. O espetáculo, ele aponta essa esperança. A gente está vivendo momentos difíceis, guerras, intolerâncias, como eu falei, homofobia, racismo, mas a gente quer apontar a esperança para que a gente melhore. Fazer para estudantes, fazer para alunos, discutir, debater depois, significa pegar esses temas e ir amplificando para que cada um leve para as suas rodas, para o seu convívio. E isso a gente vai ampliando esses temas e vai melhorando a vida das pessoas. Essa é a ideia. Caetano gravou, eu pedi para ele, eu ia fazer uma cena sobre racismo e eu queria... Haiti é uma das músicas mais emblemáticas sobre racismo, porque Haiti começa falando de um espancamento que aconteceu no Pelourinho, onde ele estava numa sacada de um prédio, ele estava na sacada da Fundação Casa de Jorge Amado, vendo policiais batendo em negros. Então é muito emblemático que o Pelourinho, um lugar onde os negros sofreram tantos maltratos na escravidão, ainda nos dias de hoje,
ainda apanhem de soldados que são tão negros ou são brancos, mas têm alma de negro, enfim. Ele discute muito essa temática em Haiti. Aí mandei uma mensagem para Paula Lavigne para que ele gravasse uma versão, um trechinho de Haiti, a capela, só a voz, para eu botar na cena de racismo do espetáculo. Isso foi em junho de 2014, julho, agosto, setembro. Em outubro, a peça quase pronta. Abro o e-mail e estava lá a gravação que ele mandou. E aí de lá para cá a gente vem dialogando para que a gente consiga que ele assista pelo menos uma apresentação em algum momento. Mas Caetano está fazendo 50 anos de carreira agora com Gil, vão entrar em turnê. Escrevi semana passada que vou mandar um DVD pelo menos do espetáculo para que ele conheça como ficou a cena, inclusive. Que legal. Qual o maior desafio em fazer teatro aqui na Bahia? Não há desafio maior do que você sair de casa e ir para o teatro. Assim, estar em cena, né? Se manter em cena. Se manter em cena é um desafio diário. Assim, há uma frase clássica que diz que um ator mata um leão por dia, né? Fernanda Montenegro definiu uma vez a nossa profissão como, além de matar um leão por dia, em teatro tudo interfere. Se chove, interfere, se faz sol, interfere, se tem jogo, interfere, dependendo do time, interfere mais. Então, assim, o que a gente... se manter em cena significa que você precisa, você consegue até produzir e estar naquele teatro, mas tem um custo absurdo para você realizar isso. A pauta, a equipe, os impostos, tudo isso que eu já falei, a sede, enfim... É ter público, né? É você ter plateia que consiga, não é só pela resposta financeira disso, para pagar esses custos, mas é para que isso se multiplique, né? Multiplicar a plateia, formar público. Eu recebi semana passada 3 telefonemas inacreditáveis. As pessoas conseguiram meu número e me ligaram, alunos de escolas privadas, me ligaram pedindo uma foto comigo. Era uma tarefa de gincana. É difícil, né? Você imaginar, há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu fui convidado para debater sobre teatro com alunos de uma escola privada dessa, de alto poder aquisitivo. E aí eram artistas de várias expressões artísticas em cada sala. Tinha fotografia, tinha cinema, tinha teatro, tinha artes plásticas e tal. E eu estava lá para falar de teatro. Dos 15 alunos que vieram falar de teatro comigo, 3 haviam assistido uma peça de teatro. A gente está falando de adolescentes de entre 14 e, sei lá, 17 anos ali, só 3 haviam entrado no teatro. Então é muito importante assim que essas tarefas de gincana, por exemplo, estimulem que a tarefa seja, faça foto, mas antes assista o espetáculo, e a tarefa da gincana é trazer a foto e você comentar sobre o espetáculo. Entendeu? Necessariamente não precisa ser o meu espetáculo, pode ser o espetáculo de qualquer colega meu, mas eu acho que estimular o jovem, estimular a criança acima de tudo. A gente está vendo muito Galinha Pintadinha, né? Muito Peppa Pig, nada contra, entendeu? Mas eu acho que os pais eles têm que filtrar um pouco, porque fica assim muito assim, eu estou patrocinando, estou viabilizando a cultura do meu filho, né? Ele vai assistir Peppa Pig ou ele vai assistir a Galinha Pintadinha. Mas tem uma cena que, inclusive, vai fazer parte do solo de Fanta Maria, que é uma criança que se recusava a encostar na Galinha Pitadinha. Essa cena foi vista por um amigo meu. Ela se recusava a encostar na Galinha Pitadinha para fazer uma foto. E a mãe dizia, Pamela, encoste na Galinha Pitadinha, Pamela. Essa cena é emblemática. E a criança se recusando, aí a mãe grita com ela, por que eu não encosto na Galinha Pitadinha? Aí ela diz assim, minha mãe, a Galinha Pitadinha está fedendo. É mais ou menos assim, quando eu fiz a Vaca Lelé, que é o nosso infanto juvenil, quando você vai lidar com criança, com esse público, você tem que ter muito cuidado, você tem que ser muito cuidadoso, porque ele é a formação do público que vai te ver quando ficar adulto. Então, e ele vai levar o filho dele, são gerações. Então, se você não cuida, se você não cuida muito bem disso, a Vaca Lelé eu tive diretor musical, eu tive preparador vocal, eu tinha aquecimento vocal, eu tinha microfone, o ator cantava em cena, entendeu? Hoje em dia as produções colocam um DVD para tocar,
O ator chega lá com a máscara, entendeu? Que fez 2, 3 sessões do dia, então já está suado, já está, entendeu? Mal cheirosa. Fazem aquela apresentação e o pai e a mãe acham que contribuíram para a cultura da criança. Muitas vezes traumatizaram a criança para todo sempre, entendeu? Nada contra, gente, sinceramente, Galinha Pitadinha ou Peppa Pig. Eu só acho que assim, você precisa realmente saber para onde você está mandando, que ingresso você está comprando para o seu filho, para que sejam gerações futuras para teatro, entendeu? Senão o teatro... Tem uma frase que eu uso em Fora da Ordem, o teatro está morrendo. Essa frase teria sido dita na Grécia Antiga e depois por Molière na França, né? Um comediógrafo francês famoso que morreu como indigente. Ele só vai morrer se a gente não tiver público. Então, assim, a formação de plateia, a multiplicação de plateia é fundamental. Isso depende de professores, depende de pais e mães, entendeu? Quando a gente fez a Vaca Lelé, não era ocupar e entreter só a criança. A Vaca Lelé foi pensada por mim e Fernanda Paquelê e toda a equipe a entreter o avô, a avó, o pai e a mãe, entendeu? Para que todo mundo curtisse o espetáculo. E tem pais que colocam o mesmo DVD centenas de vezes para a criança, né? Entendeu? Assim, e eu acho que assim, eu ouvi coisas da Galinha Pitadinha que me remetem à minha infância, quando a gente cantava, o lúdico, né? As canções e tal. Mas ser criança é muito mais que isso, entendeu? Foi uma criança que brinquei na rua, que... Eu sei que os tempos são outros, né? Eu sei que brincar na rua... Eu desço para o Caminho de Areia hoje, a área da Ribeira, onde eu cresci, né? Onde eu nasci e cresci, e não reconheço mais, diante de tantos muros, tantas grades que se colocou em cada ambiente daquele que eu vivi. Eu sei que os tempos mudaram, mas é importante... que esse lado lúdico da criança... Não perca, né? O teatro, a luz, o ator, a música, a voz, a interpretação. Tem uma cena muito linda da Vaca Lelé que aconteceu com uma garota que tinha síndrome de Down e foi assistir tantas vezes a Vaca Lelé que um dia ela resolveu entrar na peça. Ela sentou no palco e sentou entre 2 personagens que interagiam com a plateia. E foi uma das coisas mais lindas, a plateia vibrou muito com aquela criança. Então é essa energia que eu acho que o teatro, essa magia que eu acho que o teatro gera, que tem que ser despertado, né? Desde pequeno. Lelo, qual o conselho você daria para quem está iniciando agora, né, a carreira no teatro? Olha, não há nenhuma chance de você fazer o que eu faço, da maneira que eu faço, pelo menos, assim. A minha intenção não é virar um ator famoso, uma celebridade, não é essa. Minha intenção é melhorar cada vez mais a cada trabalho que eu faça. Então, claro, eu melhorar e todo mundo que está à minha volta melhorar junto, entendeu? É um trabalho coletivo. Então, se você realmente é ator, é ser atriz, é fazer teatro, entendeu? Viver dessa profissão, eu chamo de ofício, eu acho que a paixão acima de tudo, saber que não é fácil, entendeu? Que você vai ter adversidades, serão muitas, mas, ao mesmo tempo, quando você entra em cena, o frio na barriga antes, ao se preparar para ir, o ritual da maquiagem, que é onde eu mais ou menos é o tempo que eu começo a entrar no espetáculo, ver o público chegando, o burburinho de plateia, até o terceiro sinal, a luz apagar e a peça, o palco acender. Eu acho que isso não tem preço, assim, não tem... Agora é óbvio que demanda muito estudo. Não venha fazer teatro se você não quiser ler, não quiser estudar. Ler, entendeu? Acho que tem um grande barato que é como a gente usa a internet. A internet ela pode ser usada para o bem e para o mal. E ela tem sido muito usada para o mal, no sentido de que eu acho que se dissemina a violência, dissemina a intolerância, dissemina um monte de coisa afasta as ruim, pessoas. Mas ao mesmo tempo ela aproxima as coisas boas, ela aproxima, eu reencontrei gente da minha infância, né, através da internet, das redes sociais, mas acima de tudo ela pode lhe trazer informação. Você só precisa filtrar essa informação para que você descubra que aquilo é verídico, que aquilo é verdadeiro, que aquilo não é uma calúnia, que não é uma infâmia contra ninguém e que é uma informação que vai te ajudar a melhorar o mundo, entendeu? Se não for para melhorar o mundo, se não for para melhorar aqui a nossa volta, aí a nossa volta você melhora, a pessoa que está à sua volta vai melhorar a volta dela e é uma onda, é uma cadeia. Então, acho que a internet ela é poderosa
e principalmente para o artista, porque é onde eu pesquiso, é onde eu estudo, é onde eu viajo, assim, eu entro na internet muitas vezes, jogar é bom, mandar mensagem, compartilhar, curtir, eu acho tudo isso ótimo. Fanta Maria tem um Facebook bombadíssimo, ela é estouradíssima no Facebook, mas eu também uso, ali é meu playground, mas eu também ali uso para disseminar outras coisas que sejam, vamos pensar, vamos refletir, vamos melhorar o mundo, vamos repensar a vida. Verdade, precisamos. Lelo, foi um enorme prazer tê-lo aqui, muito obrigado. A gente vai estar torcendo a respeito de você e também o prêmio, né, que você está concorrendo agora. Pois é, tem esse prêmio. Prêmio Braskem, a gente concorre na categoria Melhor Texto. Esse texto só saiu, só aconteceu porque eu tive um suporte de gente que disse, tá a fim de escrever? Escreva, entendeu? Eu até tive um amigo produtor que trabalha comigo, Marcos Mota, que disse assim, Lelo, pega mais leve, viaja em temas mais leves. Eu falo isso, inclusive, em Fora da Ordem logo no início. Mas eu falei, esses temas estão me incomodando, eu acho que chegou a hora de falar. Quando você passa dos 50, você começa a ver a vida de uma maneira um pouco diferente, você vê que, né, ou vai melhorar logo, ou, entendeu? A gente está perdido. Então, Fora da Ordem nasceu com esse propósito. E concorrer a melhor texto significa que muita gente me ajudou, que ele fosse escrito. Vinícius Moraes, que escreveu comigo Ciricutico, não participou de Fora da Ordem, mas me estimulou muito, me ajudou muito no início. Odilon Henriques foi fundamental. E toda a minha família, né, meus irmãos, que sempre me dão suporte. E as pessoas que estão dentro do projeto. E agora tem uma outra turma entrando, né, que são professores que estão batalhando para que Fora da Ordem entre pelo interior, pelas faculdades, pelas escolas, e que a gente leve esses temas adiante. Muito obrigado, foi um prazer trabalhar com vocês todos aqui do estúdio. Gente, a galera do estúdio é sensacional também. Desde o camarim, fui muito bem recebido. Muito obrigado. Muito obrigada a você, tá? A gente fica por aqui. Até o próximo programa.